Então, eu começo pelo primer, porque ele ajuda a fixar mais a maquiagem. Esse que eu tô usando é o Blur Mágico da L'Oreal. E pra mim tem que ter primer, porque eu sinto muita diferença, porque ele fecha os poros e deixa a maquiagem um pouco mais suavizada na pele. Daí eu vou secar o cabelo, porque enquanto o primer seca, porque eu gosto sempre de deixar ele dar uma secadinha de uns 10 minutinhos pra começar a passar a base. Porque senão tem a impressão que parece que a base não penetra. E eu fico secando o cabelo, não consegui secar muito bem, mas deu tempo de secar um pouquinho. E vou pro corretivo Yellow da Mary Kay. Ele neutraliza bem as olheiras, eu sinto muita diferença quando eu uso ele. Não é sempre que eu uso, mas sempre quando é uma maquiagem um pouco mais poderosa, eu uso. E dou batidinhas com o dedo e venho com a esponjinha para ela sentar um pouco mais na pele, ficar mais natural. A base também é da Mary Kay, é a cor Ivory 5. Tô adorando essa base, gente. Ela é muito sequinha, ela não fica oleosa, dura por horas na minha pele. E tô amando, sério. Só tem coisas boas pra falar dessa base. Daí espalho por todo o rosto, né? E venho também com a esponjinha da Belize. Eu comprei ela faz pouco tempo, eu tô amando. E venho só pra assentar a base, porque deixa um acabamento bem mais natural. Não gosto de passar com ela porque parece que não cobre tanto. Mas para dar esse acabamento fica maravilhoso. O corretivo que eu estou usando é o mais clarinho da Natura, para fazer aquele jogo de iluminação e contorno, né? Então eu faço a iluminação com ele e também faço embaixo dos olhos do triângulo, no topo do nariz, na testa. E nessa, como era uma maquiagem um pouco mais que eu queria mais poderosa, assim, eu fiz em outros lugares também, que seria no queixo ou no arco do cupido. E espalho com a esponjinha. Esse eu espalho tudo com a esponjinha mesmo. E eu, sério, gente, tô amando essa esponjinha. Ela é muito, muito boa. Eu venho com o pó 01 da Vult e aplico em todos os lugares onde eu apliquei o corretivo, porque ele é um pouquinho mais claro. E onde eu não apliquei, eu venho com o pó 02 e aplico em todo o rosto. Bastante pó, eu gosto. Eu acho que parece que dura um pouco mais. Então eu gosto de passar bastante pó mesmo, assim. Mas não fica aquele acabamento tão natural, né? Mas vai de pessoa pra pessoa. A hora de corrigir a sobrancelha, porque precisa, né? Porque ainda mais ali com a maquiada parece que eu não tenho nada mesmo. Então eu passo a pastinha antes, porque eu acho que fixa mais a sombra. E vou contornando ela bem bonitinho, tento deixar ela um pouquinho mais arqueada, que é o efeito que eu gosto mais. Mas tento deixar ela não tão marcada, mas também não tão suave. E venho com corretivo para contornar, deixar ela um pouquinho mais certinha, mais marcadinha até. E eu acho que esse efeito de iluminar em volta da sobrancelha fica muito bonito. O fixador de sombra que eu tô usando é o da Tracta e eu aplico ele em toda a pálpebra para fixar melhor a sombra, para ter mais pigmentação também. E como fundo dessa maquiagem, eu uso o kit de sobrancelha da Vult, que eu acho que ele é um marrom um pouco mais acinzentado, que é o efeito que eu queria. Primeiro eu passo mais clarinho para dar um fundo e depois venho com mais escurinho com um pincel um pouco menor também de esfumar, para escurecer um pouco mais o côncavo mesmo e já o cantinho externo. E tem que esfumar bem, gente, pra deixar, mesmo que queira deixar assim um pouco mais escuro, tem que deixar bem esfumado pra não ficar marcado, que fica meio feio, meio estranho. Então eu já vou esfumando, aplico, já vou esfumando com o pincel. Agora eu uso esse pincelzinho da Darius, que ele também é de esfumar, só que é um pouco menor, e aplico esse triozinho de sombras da Mary Kay, eu uso só a cor preta, pra escurecer mais ainda o canto externo. Então eu vou aplicando e já vou esfumando com o pincel. E isso tem que ficar dentro do marrom, para ele ficar bem esfumadinho assim, bem bonito, aquele efeito bem degradê que a gente gosta. Volto com o pincelzão gordão da Vult para esfumar melhor, que eu acho que dá um acabamento mais bonito, assim, depois a gente volta para esfumar. E pego o corretivo para limpar um pouco mais a pálpebra, para fixar também melhor a sombra que a gente vai colocar, que é colorida. Só que eu não vou dar o canto externo, porque senão vai tirar aquele preto. Eu optei por uma sombra verde, que tem detalhe verde no casaco que eu vou usar. E a sombra é daquela paleta da Boticário que eu tenho. É um verde meio mais escuro, assim, não sei explicar muito bem. E para iluminar o cantinho interno, eu vou com a sombra mais clarinha do trio de sombras da Mary Kay e também ilumina abaixo da sobrancelha. Para deixar os pelinhos no lugar, eu uso essa máscara incolor da Colos para deixar ele mais bonitinho, mais certinho, que a minha sobrancelha sai muito do lugar. E vou pro tão temido delineado. Eu nunca consigo deixar ele exatamente perfeito, mas eu sempre tento deixar o mais próximo possível
É sempre um pouquinho difícil, mas a gente consegue. Depois eu venho com o corretivo para dar uma limpadinha embaixo, deixar ele mais retinho, mais bonitinho, com acabamento melhor. E passo uma sombra preta por cima para ele ficar bem opaco e durar um pouco mais. Lápis branco na linha da água para abrir o olhar. E embaixo, rente aos cílios inferiores, eu passo o lápis da Mary Kay preto. Passo em todo ele e depois eu venho esfumando com uma sombra marrom, para ele não ficar marcado, assim deixa o efeito um pouco mais natural. A máscara de cílios que eu uso também é da Mary Kay, ela é a prova d'água e ela alonga muito os cílios, eu adoro essa máscara, ela deixa bem alongado do jeito que eu gosto. Então eu passo bastante camadas dela, até ficar bem do jeitinho que eu quero. Vou pro contorno sempre com o pó 05 da Vult, né, que eu adoro. E aquela afinadinha no nariz, para variar um pouquinho, nas bochechas, no papinho, até na testa eu passo um pouquinho para dar uma diminuída, dar um contorno melhor pro rosto, porque a base tira essa sombra que o rosto tem já naturalmente, né? Então, o contorno serve não só para deixar mais magrinha, como para devolver essa sombra que o rosto tem. Contorno tudo. O blush também é o da Mary Kay, ele é um rosado com umas partículas douradas, lindo demais. E vou pra máscara de cílios de novo. Eu adorei fazer essa misturinha, usar essa da Maybelline, fica lindo. O iluminador que eu uso é o da paleta da Boticário também. Ele não é tão iluminador assim, mas eu gosto de dar um efeito bem bonito na pele. Hidrato os lábios antes de passar o batom, porque ele é líquido mate, e no inverno, né, sempre fica bem ressecadinho. E vou pro batom vermelho da Vult, pra ficar aquele bocão bem poderoso. Eu sei que tá exagerada a maquiagem, mas como era festa junina, eu me permiti, então, usar batom vermelho com maquiagem verde. Tá exagerada, tá olho tudo, boca tudo, mas eu gosto. E vou pra trança, gente. Essa trança, eu fiz ela com o cabelo um pouco úmido ainda, então foi um pouco dificinho, assim, de fazer. Eu ainda não me sinto segura para mostrar um tutorial pra vocês. Eu sei fazer em mim, mas eu não consigo deixar ela perfeita. Então, me desculpem se alguém quer tutorial dessa trança, que eu acho maravilhosa, é aquelas trança boxeadora, mas desculpa, eu ainda não me sinto segura para passar um tutorial para vocês. Aí eu até mostro um pouquinho como eu faço, só que gravou um lado só. O outro lado acabou, sei lá, porque deu no celular que não gravou o outro lado. Mas é isso, gente, só, sei lá, deve ter muitos tutoriais na internet com essa trança. Na real, eu aprendi com tutorial da internet essa trança, mas eu não sei explicar ainda para outras pessoas fazerem. Eu adoro usar essa trança, e ainda mais na festa junina, que tem tudo a ver, né? Combina super. E vocês podem ver que ela nem ficou tão certinha assim, mas eu gosto tanto dessa trança que quando eu uso eu nem dou bola dela ficar bagunçada. E esse é o resultado da maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que ficou olhão com bocão, mas como festa junina eu me permiti, não quis fazer as pintinhas, mas eu quis abusar assim nesse sentido da maquiagem. E o look eu escolhi por ir com uma sainha preta, blusinha preta, botinha preta também, né, só que de franjas, e um blazerzinho xadrez. Eu acho que ficou bem estiloso, assim, não ficou aquela coisa bem caipira mesmo, mas ficou bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembre de curtir pra mim. Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!